Suco de uva na gestação, afinal, pode ou não? Se você está grávida, você provavelmente já ouviu algum médico, nutricionista, algum vídeo nas redes sociais falando que a uva ou o suco de uva é proibido na gestação. Mas calma, tem um ponto muito importante que precisa ser destacado nesse momento. A resposta ela acaba não sendo tão simples quanto pode ou não pode durante a gestação. A gente fala muito sobre a individualidade de cada gestação e, novamente, aqui também precisamos ter as nossas ressalvas. Eu sou Carolina Cadori, nutricionista materna e infantil, e eu acompanho gestantes todos os dias. E hoje eu vou te explicar exatamente onde está o problema e principalmente como você vai poder consumir a uva de forma segura. Então já salva esse vídeo e compartilha com o gestante, porque esse é um tema que gera muita confusão. Agora vamos direto ao ponto. O suco de uva ele ficou muito conhecido principalmente por ser rico em polifenóis e isso gerou uma grande discussão na internet se pode ou se não pode, se faz mal ou se não faz mal. Os polifenóis eles são compostos que têm uma ação antioxidante, ou seja, acabam protegendo toda a saúde cardiovascular e acabam reduzindo também a inflamação no nosso corpo. Ou seja, eles vão ajudar a reduzir todo o estresse oxidativo que a gente vai sofrendo no dia a dia. Só que é justamente aqui que entra essa polêmica. Alguns estudos eles levantam uma preocupação acerca do consumo exagerado de polifenóis durante a gestação, principalmente em casos em que a gente tem uma má distribuição de sangue de oxigênio por algumas placentas. Então a gente vai ver, principalmente no nosso primeiro exame morfológico, como é que está o funcionamento de veias e artérias da placenta. Você tem uma alteração nessa distribuição, esse vídeo ele vai ser muito importante para você. Agora, se você não tem essa alteração, fica também nesse vídeo porque eu vou te explicar como você pode fazer de forma mais liberada ainda o consumo do suco ou da uva. Os estudos eles mostram como que, na verdade, os polifenóis eles podem intervir, reduzindo principalmente o fluxo sanguíneo fetal. Então, como eu falei, se você fez o teu morfológico, deu alteração, é justamente nessa gestação, nesse caso específico, que a uva ela se tornaria um pouco mais perigosa, entre aspas. Ou seja, não vai ser só sobre o alimento em si, a uva ser proibida na gestação, mas principalmente sobre os polifenóis, a sua quantidade de consumo ao longo do dia. E aqui é que está justamente o erro mais comum que a gente vê na maior parte dos vídeos e publicações de alguns profissionais da saúde. Muitos associam por a uva conter alguma quantidade de polifenol, ela estaria proibida durante a gestação. Mas aqui entra um ponto de grande alerta. A uva, seja fruta, seja suco, ela tem pouca quantidade de polifenol. Então a gente vê como que o consumo no dia a dia ele acaba realmente sendo o consumo mais liberado, mesmo para essas gestações que tem sim uma alteração no fluxo sanguíneo fetal. Agora vamos então às quantidades. Quando a gente fala sobre a questão do consumo limitado de polifenóis, tanto a uva, o morango, o açaí, o mirtilo, todas essas frutas arroxeadas, mas principalmente a uva porque se tornou a fonte da polêmica, elas não vão estar sendo extremamente limitadas. Então, traduzindo para a prática, trazendo para o dia a dia. Se a gente fosse fazer um consumo mais ou menos 5 a 7 quilos da fruta por dia, sim, a gente estaria tendo um efeito indesejado na distribuição do fluxo sanguíneo para o nosso bebê. E claro, a gente sabe que, em geral, ninguém faz um consumo tão elevado da fruta todos os dias. É um consumo muito grande. E da mesma forma, traduzindo para litros, a gente teria que fazer um consumo mais ou menos 10 a 14 litros do suco da uva integral para a gente ter esses efeitos indesejados. Então, pensando para o dia a dia dessa gestante, a gente não tem uma limitação na uva. A gente pode sim fazer o consumo liberado. O que a gente vê é que em algumas gestações, mesmo com essa alteração no fluxo sanguíneo, a gente vê que mesmo assim, essa é uma paciente que às vezes ela é diabética e aí a uva ela também precisa de ter mais uma ressalva, que é justamente por ser uma fruta que contém mais açúcares. Então sim, ela poderia acabar interferindo no teu controle glicêmico. Nesses casos, a gente faria um consumo menor da uva. A gente faria um consumo de mais ou menos 100 a 150 gramas de uva por dia. Então, a gente vê como que, na prática, essa alteração no controle, no consumo da uva,
ele não se aplica a esses estudos. O que a gente tem como principal ponto de atenção na gestação são principalmente os suplementos. Então, se você faz o uso de algum suplemento, não conversou com o teu médico, converse com ele sempre. Porque esses suplementos, seja para queda de cabelo, fortalecimento de unha, seja para nossa pele como um todo, alguns deles são ricos em polifenóis. A gente acaba, assim, muitas vezes extrapolando esse limite de segurança na gestação. Então, o principal ponto de atenção dos polifenóis não se dá ao limite no consumo da uva, mas sim desses suplementos, do quanto que você está fazendo uso. Claro, se você está fazendo uso de algum polifenol numa suplementação que está sendo acompanhada por um nutricionista, está sendo acompanhada pelo teu médico, claro, essa dose do quanto você vai poder consumir de uva vai ser alterada, e aí por isso a gente fala muito sobre a individualidade de cada gestação. Mas pensando num cenário geral, em que a maior parte dos gestantes faz o uso dos polivitamínicos da gestação, a gente tem um consumo liberado da uva, mesmo para gestações em que a gente tem uma alteração no fluxo sanguíneo. Então, na gestação, tudo precisa de contexto. Essa vai ser uma das frases que vocês mais vão me ouvir falando aqui nesse canal. A gente fala muito sobre quantidade, frequência, momento, fase da gestação e a individualidade. Então, sempre converse com o teu médico, sempre converse com a sua nutricionista a respeito dessas polêmicas. Entenda se a sua gestação é uma gestação que realmente precisa de uma individualização na dose, se a sua gestação é uma gestação mais tranquila, que a gente tem uma maior liberdade. Então, a gente precisa sempre desse ponto de atenção. A uva, ela não é essa vilã que todo mundo acaba mostrando na internet, principalmente, então, o consumo dos suplementos que contêm polifenol. Então, se você faz algum uso de algum suplemento que você ainda não comunicou ao seu médico, dá uma olhada no rótulo, vê se ele contém algum polifenol, e se você tiver dúvida, tira uma foto do rótulo, mande para o seu médico e fala: doutor, posso continuar fazendo uso desse suplemento ou devo interromper? Porque, como a gente fala, o que é seguro para uma gestante não é seguro para todas. Então, sempre converse com o teu médico, converse com a sua nutri, converse com quem está te acompanhando durante a sua gestação. E se você está em dúvida sobre o que você pode ou não pode consumir na gestação, se você quer segurança de verdade na tua alimentação, quer um acompanhamento nutricional que faça a diferença, que te acompanhe semana a semana na gestação, o link do meu acompanhamento, do meu protocolo Gestação Segura, está na descrição. É só você clicar e entrar em contato com a minha equipe. E agora, lembrando, manda esse vídeo para uma gestante que precisa também tirar essa dúvida sobre a uva, que ouviu falar que ela não pode fazer o consumo dela. Porque essa é uma das maiores confusões que eu vejo hoje na minha prática clínica. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo comigo o que você não sabia. E também, se você quiser algum tema diferente por aqui, você pode sempre sugerir aqui na descrição. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.